Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, sobre a história, o milagre onde Naamã vai ser curado da lepra. Naamã, comandante ali do exército da Síria, foi acometido por lepra. E um dia, uma menina ali, né, que trabalhava na casa da senhora, né, juntamente ali na casa de Naamã, falou: quem me dera, né, se o meu senhor fosse na presença do profeta de Deus, que naquela época, como a gente tem visto aí, era o profeta Eliseu. Então, assim, Naamã escuta ali. E aí ele vai com o seu exército, leva presentes, né? Leva uma carta. E aí Eliseu fala para ele que ele teria que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Estou resumindo a história aqui para vocês, mas depois se vocês quiserem ler o capítulo 5 de 2 Reis, vai estar contando, né, com mais detalhes. E aí, a primeira reação de Naamã é o orgulho. Tipo assim, a insatisfação. Como assim ele me manda, né, pro Rio Jordão? Não tem outros rios melhores? E eu ainda vou ter que banhar 7 vezes. Então, assim, vem ali o questionamento. Então, assim, muitas vezes, quando o Senhor nos pede algo, a gente começa a questionar, mas não seria mais fácil por esse caminho? Por aqui não seria melhor? E aí a gente começa a dar ali as nossas opiniões. E com Naamã não foi diferente. Primeira reação dele foi o orgulho. Primeira reação dele foi questionar por que que ele tinha que fazer isso. Mas ele acabou fazendo, ele deixou o orgulho de lado. Então, muitas das vezes, nós temos que nos despir do orgulho, da nossa dureza de coração, das nossas iniquidades, do nosso pecado, daquilo que nos afasta do Senhor. E deixar com que a humildade fale mais alto na nossa vida, no nosso coração. Na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Então, assim, ele teve que se despir. Ele era uma pessoa importante, era um comandante, tinha muitos bens, mas o Senhor quis isso dele. Então, ele vai e se banha 7 vezes, se lava 7 vezes sobre o Rio Jordão. E na Bíblia não relata o que aconteceu durante cada vez que ele tomava esses banhos, cada vez que ele se lavava. Mas a Bíblia relata que quando ele deu o 7º mergulho, a hora que ele levanta, ele já não tem mais enfermidade sobre si, ele já não tem mais a lepra sobre ele. Então, assim, muitas das vezes a gente está no processo e parece que a gente não está vendo nada acontecer para que aquilo que a gente tanto quer, para que as promessas de Deus se cumpram, para que o milagre aconteça na nossa vida. E às vezes, assim como Naamã, ele estava se banhando e esperando a sua cura. E durante as 6 vezes que ele se banhou, ele não viu nada. A Bíblia não relata. Então, assim, só na 7ª que a gente vê essa cura acontecendo. Então, às vezes a gente está passando por um processo até chegar na promessa e a gente não está vendo nada acontecer. Mas algo no nosso coração, no nosso interior, está sendo mudado, está sendo moldado. O Senhor está trabalhando, o Senhor começa a trabalhar em nós do nosso interior até chegar visivelmente no nosso exterior. Então, cada vez que Naamã se banhava, era o orgulho que ele estava deixando, eram as iniquidades que ele estava deixando ali naquele rio. Ele literalmente passou por uma purificação. Mas primeiro, antes dessa purificação acontecer visível, antes da lepra sair do corpo dele,
ele começou a ter uma purificação na alma. Então, o Senhor está mudando coisas dentro de você, na sua alma, no seu interior, no seu coração, na sua mente, para depois isso se tornar visível aos olhos das pessoas. Então, essa é a palavra de hoje, sabe? Essa palavra toca muito no meu coração, e também saber que essa menina que foi parar na casa de Naamã, ela era escrava, ela era apenas uma serva, mas ela tinha o temor de Deus, ela sabia que havia profeta ali naquele lugar, ela sabia de alguém que podia ajudar aquele comandante, o seu senhor. Então, assim, ela não foi escrava da sua dor, mas ela foi serva de uma missão. Poxa, eu fui tirada da minha família. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas já que eu estou aqui, eu vou servir na missão. Eu vou falar de Deus para alguém. Então, olha isso, ela não era amargurada a ponto de dizer: "Ah, eu sou escrava mesmo, então eu vou ficar aqui, não vou ajudar ninguém". Não, mas ela apresentou alguém que poderia ajudar, alguém que poderia mudar completamente a vida de Naamã. Então não fique na sua terra, não fique na terra da sua dor. Faça a diferença, dê um novo sentido para aquilo que você passou, para as suas dores, para as suas decepções, assim como essa menina fez. Não se fala muito da menina, né, quando a gente escuta as pregações de Naamã, mas ela teve um papel fundamental também aqui nesse milagre. Então é isso, gente. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Beijo grande, até o próximo. Tchau!